Editorial. Tem um amigo que diz: a mentira vira bicho e come o dono. Viramos ontem uma das piores páginas da nossa política nestes 35 anos de Mato Grosso do Sul. Uma campanha feia, protagonizada e paga preço de ouro pela candidata do governo, que sucumbiu diante do fato de não ter sido ela mesma na busca da vitória não alcançada. E onde entra a mentira? Na escolha dos seus marqueteiros, pessoas que dizem terem sido importadas de Minas Gerais, saídas do departamento de marketing do ex-presidenciável tucano Aécio Neves, e que, segundo o bem informado jornalista Antônio João, cobraram 70 milhões para fazer a nhaca que fizeram, deixando para trás uma herança maldita que pesará em 2018 nas costas do atual governador. E por que pesará? Porque quando o Reinaldo foi candidato a governador, a laboriosa família Tradi avalizou-o nesta capital, e foi o campograndense que não conhecia Reinaldo, o povo a acreditar que ele era bom, porque havia o aval do ex-prefeito Nelsinho Tradi, um dos prefeitos mais bem avaliados deste país, que deu a Campo Grande quase 2.000 obras significativas e que desgastou devido à sua submissão ao ex-governador André Putinelli, com suas manias duras e ultrapassadas de governar como se fosse um Duce, um Mussolini moderno, um ditador. E como foi esta campanha? De um lado, um político duro, inflexível, nascido não como um produto, mas feito junto à população por suas ações independentes, diferente da forma como seu irmão entrou na vida pública, pelas mãos de Putinelli. Notem bem, Nelsinho foi feito, Marquinhos se fez sozinho. Criou-se como liderança, apareceu sem a ajuda de ninguém. Um homem elegante, austero, exímio orador, experimentado no tribunal do júri, e um político com cheiro de povo. E foi esse homem que ontem obteve mais de 270 mil votos nas urnas, impingindo uma derrota esmagadora à candidata do governo, que teria comprado na reta final, a título de contratação para ser fiscal, 50 mil pessoas, achando que isto a salvaria da derrota, que há 15 dias antes havia sido detectada pela sua coordenação de campanha. Calcula-se que a campanha tucana tenha gastado nesta reta final, só com essas contratações, pelo menos 30 milhões de reais. E com isso, não deverá ser contabilizado nas contas de campanha. É possível supor que seja dinheiro de Caixa 2. Mas como esses dados interessam à Justiça Eleitoral, nosso raciocínio não para por aqui, para podermos explicar o que aconteceu na campanha tucana. Os marqueteiros mineiros entenderam que para a Rose ter alguma chance, ela deveria desconstruir o seu adversário. E essa brincadeira perigosa poderá custar a aliança Tradi-Azambuja para 2018, com a família Tradi no comando da Prefeitura de Campo Grande, que por si só
já é um estado dentro do estado. Na contabilidade de campanha, Reinaldo perdeu nas cidades onde não poderia perder. Em Corumbá, Ruíter corre o risco de ter ganhado com as calças nas mãos e não assumir por compra de votos dos bolivianos e transporte legal. Em Dourados, Deodélia Razucchi, que, embora elegante na sua forma de se portar, não suporta a arrogância do governo tucano. Em Três Lagoas, Guerreiro nunca foi e nunca será um tucano. E nas pequenas cidades, onde o governo conseguiu emplacar os seus candidatos, meou nas votações com candidatos opositores que, ao menor aceno, se bandearão para a oposição à recandidatura de Reinaldo em 2018. E a Rose? O que será feito dela? Rose não pode dizer que tem os votos que teve, porque ela, em 2018, possivelmente será apiada do cargo de vice-governadora. E se tiver votos, porque esses não foram dela, mas do governo que ela serve, será no máximo uma deputada estadual a brigar com o irmão que é líder do governo na Assembleia e, por sinal, uma liderança fraca e que, como todos os líderes de governos, corre o risco de não se reeleger porque há uma maldição palpável chamada dos líderes que quase sempre castiga quem se põe a defender um governo do Estado. E aonde entram os mentirosos nisso tudo? Vamos começar pela pesquisa do Salvador Sandim, representante do pastor R.R. Soares, dono do SBT. Salvador tem um filho empregado num cargo do governo, que dizem que é de 10 mil mensais e que não trabalha, porque como servidor público não passa de um bom cozinheiro. Tanto é que tem um restaurante aberto pelo pai nesta capital. E resolveu montar, o Salvador, a Vale Pesquisa. E fajutou números na reta final deste segundo turno. Publicou que a Rose havia virado e estava a 2 pontos atrás de Marquinhos. De forma irresponsável, usou o humorista Tata Marques para expandir sua mentira e trouxe para ampará-lo na imprensa escrita o jornal O Estado do empresário Jaime Valer. E na reta final, um canal de televisão e um jornal se encarregaram de mentir e implantar números mentirosos para os eleitores de Campo Grande. E foi assim que mergulharam a campanha suja numa sujeira ainda maior, aliada à intenção do desmonte que os marqueteiros haviam receitado à candidata do governo na reta final. E ontem, o que vimos foi o desastre. Aliás, o jogo foi pesadíssimo, apesar de desmentido por institutos de pesquisa sérios, como a Vale, com 2 L's, o IPEMES do Lauredi, publicada ontem na capa do Correião, o Ibope e o Datamax. Este último acertou em cheio o resultado final. Comenta-se que o Jornal Nacional de sábado foi editado na TV Morena, porque a Globo News, que é o canal Globo por assinatura, deu números confiáveis de pesquisa, mas no Jornal Nacional, que assistimos em Mato Grosso do Sul, no nosso estado, ignorou este noticiário. Mas outras pessoas de fora do estado disseram que viram o William Bonner anunciando o resultado correto daquilo que aconteceria no dia de ontem em nossa capital. E é novidade isso? Não é.
na época do contrabando do café, quando um amigo de ex-governador foi preso em Curitiba, o Jornal Nacional deu notícia nacional, mas isso não apareceu aqui, porque estamos a 1 hora de diferença de onde o Jornal Nacional é gerado. E na época, o Jornal Nacional foi gravado, editado e apresentado ao povo sul-mato-grossense, que é uma trucagem que não se via há muito tempo na estação retransmissora daqui. Se for verdade, isso é mais um dos escândalos que permearam a campanha tucana nesta eleição. E por que Rose não conseguiu desmontar o seu adversário? Porque a candidata não era ela mesma nos debates, nas gravações dos programas, e nem conseguiu comandar alguns fatos, como o do chamado Velhinho da Rose, um ator que mora na Baixada Santista, contratado, dizem, por R$300 mil, que ele mesmo disse nunca ter visto tanto dinheiro para fazer tão pouco, e que tinha como meta desacreditar, desmontar o candidato adversário, e cuja aparição acabou irritando o povo, ainda mais quando descobriram que ele não era cidadão campograndense, mas ator profissional e contratado para desmontar o candidato adversário. Nos debates, Rose não tinha argumento. Aliás, usava argumentos fálicos. Todas as vezes que ia para cima de Marquinhos, se perdia na fala, não completava a ideia, não usava seu tempo de resposta, abandonando a fala sem terminá-la, e dançava na frente das câmeras, cujo gesto indica duas coisas: o fato de estar mentindo numa agressão desnecessária e a insegurança de estar ali, podendo ter como resposta algo que poderia desnudá-la perante a opinião pública. Aliás, nesse item, Marquinhos Trade sempre tratou-a com respeito e comiseração, não expondo ela às suas mazelas pessoais. O máximo que aconteceu foi o fato dele dizer que ela, seu coordenador de campanha, o Carlos Alberto Assis, e a atual secretária de Educação do governo da candidata, eram da equipe do ex-prefeito Nelsinho Trade e seu irmão. Marquinhos foi um cavalheiro com sua adversária virulenta e brava. A campanha acabou com a esperada derrota. Ele teve quase 60% dos votos válidos, sem usar toda a sua artilharia contra a candidata, que se perdia numa verborragia virulenta, desnecessária e deselegante. No último debate, Rose chegou a mudar o cabelo para ver se conseguia passar uma imagem nova, mas era, no vídeo, a imagem estandardizada de uma candidata que envelheceu rapidamente por sua postura antidemocrática, querendo ganhar a qualquer custo uma campanha já perdida. Dizem que o pior não foi a derrota, mas o que poderá vir em 2018. Quem está de olho nessa oportunidade é o ex-governador André Putinelli. Aliás, dias atrás ele mandou um recado para o governador que disse que não iria terminar a obra do Aquário do Pantanal. E André disse nas redes sociais, aspas, não precisa se preocupar com isso. Em 2018 eu voltarei e terminarei essa obra. Isso mostra que, se Reinaldo não se aprofundar em fazer política, poderá não passar de um governador de 4 anos e inauguraria a galeria dos políticos que colheram insucessos administrativos, como Alcides Bernal, que entrou na nossa prefeitura pela porta da frente
e está saindo pela porta dos fundos. Bom dia.